Imagine estar no meio de uma batalha. O som das espadas ecoa por todos os lados. Seus companheiros avançam contra o inimigo, mas você hesita, por apenas alguns segundos. Em muitas sociedades, isso poderia significar vergonha. Na Roma antiga, poderia significar algo muito pior: açoitamentos, humilhação pública, expulsão da legião. Em alguns casos, a própria morte pelas mãos dos seus companheiros. Mas o que realmente acontecia com um soldado romano considerado covarde? A resposta revela um dos aspectos mais brutais da máquina de guerra, que conquistou o mundo. Para entender por que Roma punia a covardia com tanta severidade, precisamos primeiro compreender como as legiões romanas funcionavam. Diferente do que muitos imaginam, o poder de Roma não vinha apenas de armas melhores ou de comandantes brilhantes. Sua verdadeira força era a disciplina. Um soldado romano era treinado para obedecer a ordens mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Enquanto outros exércitos frequentemente entravam em pânico diante do perigo, as legiões mantinham suas formações e continuavam avançando. Era justamente isso que tornava Roma tão temida. Os romanos acreditavam que uma batalha podia ser vencida ou perdida em questão de minutos. Se alguns homens fugissem, outros poderiam segui-los. Se a formação se rompesse, todo o exército ficaria vulnerável. E se o exército entrasse em colapso, cidades poderiam ser destruídas e impérios poderiam cair. Por esse motivo, coragem não era vista como uma qualidade admirável. Era considerada uma obrigação. Todo soldado jurava servir Roma e obedecer a seus superiores. Esse juramento era levado extremamente a sério. Quando o legionário abandonava sua posição por medo, ele não estava colocando apenas a própria vida em risco. Estava colocando em perigo os companheiros que lutavam ao seu lado. Na mentalidade romana, isso era mais do que um erro, era uma traição ao exército. E justamente por causa dessa forma de pensar, existiam comportamentos que podiam transformar um simples soldado em alvo das punições mais severas de toda a máquina militar romana. Mas afinal, o que os romanos consideravam covardia? Na Roma antiga, a covardia não era definida apenas pelo medo. Afinal, sentir medo durante uma batalha era algo natural. Até os soldados mais experientes podiam sentir o coração acelerar ao ouvir o choque das espadas, ou ver uma carga inimiga se aproximando. O problema começava quando o medo controlava as ações do soldado. Os romanos avaliavam o comportamento, não a emoção. Por isso, existiam várias atitudes que podiam ser classificadas como covardia. Uma das mais graves era abandonar a formação durante o combate. As legiões dependiam da união entre os homens. Cada soldado protegia o companheiro ao seu lado. Quando alguém fugia, abria uma brecha que podia colocar dezenas de vidas em risco. Outro comportamento severamente punido era largar o escudo ou as armas para correr mais rápido. Para os romanos, abandonar o equipamento militar era um sinal evidente de desonra. A deserção também era considerada um dos crimes mais sérios do exército. Um soldado que deixava sua unidade sem autorização podia ser tratado como inimigo do próprio Estado. Além disso, desobedecer a ordens em campo de batalha, recuar sem autorização ou demonstrar pânico capaz de influenciar outros soldados também eram atitudes extremamente mal vistas. O raciocínio romano era simples. Um homem assustado podia colocar em risco uma formação. Uma formação comprometida podia perder uma batalha, e uma batalha perdida podia ameaçar a segurança de Roma. Por isso, os comandantes raramente demonstravam tolerância com esse tipo de comportamento, e quando um soldado era considerado culpado de covardia, as consequências podiam ser devastadoras. Algumas punições eram tão humilhantes que muitos preferiam enfrentar o inimigo a enfrentá-las. Quando um soldado romano era acusado de covardia, o objetivo da punição não era apenas castigá-lo, era enviar uma mensagem para toda a legião. Os comandantes sabiam que o medo podia se espalhar rapidamente dentro de um exército. Por isso, qualquer demonstração de fraqueza precisava ser reprimida de forma exemplar. Uma das punições mais comuns era o açoitamento público. Diante dos companheiros, o soldado recebia golpes que serviam tanto para causar dor quanto para destruir sua reputação. A humilhação era parte fundamental do castigo. Em outros casos, o legionário podia perder parte ou até mesmo todo o seu pagamento. Para homens que dependiam do serviço militar para sustentar suas famílias, essa punição podia ter consequências graves.
Também existiam os rebaixamentos. Um soldado que havia conquistado prestígio podia perder posição, privilégios e a confiança de seus superiores praticamente da noite para o dia. Mas algumas punições eram ainda mais humilhantes. Certos condenados eram obrigados a permanecer fora do acampamento principal, separados dos demais companheiros. Outros recebiam tarefas consideradas degradantes, trabalhos que deixavam claro para todos que haviam perdido sua honra militar. Em situações mais graves, o soldado podia ser expulso da legião. Para um romano, isso era devastador. O exército não era apenas um emprego, era uma identidade, era uma fonte de orgulho. Era a prova de que alguém servia à grandeza de Roma. Perder esse vínculo significava carregar uma marca de vergonha pelo resto da vida. Mas apesar de toda essa severidade, existia uma punição que fazia até mesmo veteranos experientes sentirem medo, uma punição tão extrema que não atingia apenas um homem. Ela podia atingir uma unidade inteira. Seu nome ainda é lembrado mais de 2000 anos depois. A dizimação, o castigo mais temido de todo o exército romano. Se havia uma palavra capaz de causar arrepios entre os soldados romanos, era dizimação. Diferente das punições individuais, esse castigo era reservado para situações consideradas extremamente graves, como covardia coletiva, deserção em massa ou motins contra os comandantes. O procedimento era simples, e justamente por isso aterrorizante. Quando uma unidade era considerada culpada, os soldados eram reunidos diante de seus oficiais. Então acontecia o sorteio. Um homem em cada grupo de 10 era escolhido pelo acaso. Não importava sua experiência. Não importava sua coragem em batalhas anteriores. Não importava sua posição. Se o sorteio apontasse seu nome, seu destino estava decidido. Mas o mais cruel ainda estava por vir. A execução não era realizada pelos comandantes. Ela era realizada pelos próprios companheiros de unidade. Os homens que haviam marchado ao seu lado. Os mesmos que haviam dividido refeições, acampamentos e batalhas. Essa característica tornava a punição ainda mais traumática. A dizimação não servia apenas para eliminar os culpados. Ela destruía a confiança entre os soldados e criava um medo profundo de falhar. Após a execução, os sobreviventes também eram punidos. Frequentemente recebiam rações inferiores, eram obrigados a dormir fora das áreas protegidas do acampamento ou perdiam privilégios militares. A mensagem era clara: o fracasso de alguns poderia trazer consequências para todos, e foi justamente por causa desse terror que a disciplina romana se tornou lendária. Mas a dizimação não era apenas uma ameaça teórica. Ao longo da história de Roma, alguns comandantes realmente recorreram a esse castigo, e os relatos desses episódios mostram até onde os líderes romanos estavam dispostos a ir para manter a obediência dentro de suas legiões. A dizimação era rara, mas não era apenas uma ameaça vazia. Um dos casos mais famosos ocorreu sob o comando de Marcus Licinius Crassus, o mesmo general que mais tarde enfrentaria a rebelião liderada por Espartaco. Durante a campanha contra os escravos rebeldes, algumas unidades romanas demonstraram falta de disciplina e recuaram diante do inimigo. Crassus ficou furioso. Para restaurar a ordem, ordenou a dizimação de parte das tropas. O resultado foi imediato. O medo da punição passou a ser maior do que o medo do próprio combate. Esse episódio mostra uma realidade dura sobre Roma. As legiões não eram mantidas unidas apenas por coragem, honra e patriotismo. Muitas vezes, elas também eram sustentadas pelo temor das consequências do fracasso. E talvez seja justamente essa combinação que explique por que Roma construiu um dos exércitos mais eficientes da história. Quando pensamos no exército romano, é comum imaginar apenas grandes vitórias, conquistas impressionantes e legiões marchando por territórios distantes. Mas por trás desse sucesso existia uma disciplina quase implacável. Os romanos acreditavam que um exército forte dependia da obediência absoluta de seus soldados. Por isso, a covardia era tratada como uma ameaça à sobrevivência de toda a legião. Açoitamentos, humilhações, expulsões e até mesmo a terrível dizimação tinham um único objetivo: garantir que nenhum homem colocasse o grupo em perigo. Foi essa mentalidade que ajudou Roma a construir um império que dominou grande parte do mundo conhecido por séculos. E talvez a maior lição dessa história seja simples. Muitas vezes, as maiores conquistas da humanidade não foram sustentadas apenas pela coragem, mas também pela disciplina.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você teria coragem de servir em uma legião romana? Até o próximo vídeo.